Olá, estamos aqui de volta para mais uma mensagem, para mais um alimento do céu, para que as nossas vidas sejam edificadas. Esse alimento nós precisamos dele todos os dias, assim como nós precisamos do alimento mesmo, do feijão, né, do café da manhã, do almoço. Nós precisamos nos alimentar com a palavra de Deus. E eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 16. Lucas, capítulo 6, do 12 ao 16. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: certo dia, Jesus foi para um monte orar e orou a Deus a noite toda. Na manhã seguinte, reuniu seus seguidores e escolheu 12 deles para serem o círculo mais íntimo dos seus discípulos. Eles foram nomeados seus apóstolos: Simão, a quem chamou de Pedro; André, irmão de Simão; Tiago; João; Filipe; Bartolomeu; Mateus; Tomé; Tiago, filho de Alfeu; Simão, também chamado de Zelote; Judas, filho de Tiago; e Judas Iscariotes, que mais tarde o traiu. Queridos, o que me chama mais atenção nesse texto é que Jesus, ele tinha uma vida constante de oração. Jesus vivia buscando orar nos montes. Agora, por quê? Isso não é para servir de regra, né? Hoje em dia a gente escuta muita gente falando assim: eu vou orar no monte, porque a oração no monte é muito melhor do que orar na igreja, é muito melhor do que orar em casa. Não existe regra nenhuma sobre o lugar onde nós devemos orar, mas a maneira, né, como devemos orar, de que forma nós oramos. Mas Jesus, ele se refugiava muito ao monte. Por quê? Porque havia um motivo específico. Aonde Jesus estava, multidões cercavam. Então, para ele ter um pouco de paz e um pouco de sossego, vamos dizer assim, para falar com o Pai, ele teria que se refugiar. Então, ele ia para os montes. E nessa ocasião aqui, Jesus foi para o monte orar e orou a Deus a noite toda. Queridos, Jesus fez uma vigília de oração, sozinho. Detalhe, não tinha ajuda de ninguém. Ele não chamou nenhum dos discípulos e falou assim: vamos orar, bora? Não, ele foi para o monte orar sozinho. Ele precisava de respostas da parte de Deus, da parte do Pai. Jesus estava ali para escolher os mais amigos, os mais íntimos, que eram os 12 discípulos. E ele foi até o monte buscar essa ajuda do Pai. Ele foi até o monte buscar essa orientação. Ele orou a noite toda. Na manhã seguinte, o que ele fez? Ele desceu do monte, ele reuniu seus seguidores, todos aqueles que seguiam. Aqui não fala quantas pessoas, com certeza eram milhares, né? Porque Jesus sempre estava rodeado de multidões. Ele reuniu os seguidores e escolheu 12 deles para serem o círculo mais íntimo dos seus discípulos. Olha que coisa mais linda. Ele ali orou, pediu orientação a Deus, pediu orientação ao Pai. Na manhã seguinte, ele desceu do monte, ele reuniu os seus discípulos. Que discípulos? Eram todos ali. Eu e você somos discípulos de Jesus. Nós não somos apóstolos. Apesar de que hoje em dia muitos se intitulam como apóstolos. Apóstolo fulano de tal, apóstolo. Não existe mais apóstolos. Apóstolos foram 12. Depois desse 12, você não ouve, ou você não vê, não encontra mais nenhum relato na Bíblia de que foram criados, foram feitos, foram chamados outros de apóstolos. Não foram só os 12. Então Jesus, ele desceu do monte e separou 12 daqueles seguidores para serem o círculo mais íntimo dos seus discípulos. E eles foram nomeados seus apóstolos. Jesus escolheu 12 para fazer parte do círculo mais íntimo, ou seja, para serem os amigos mais chegados de Jesus. Há um certo versículo que Jesus fala assim: eu já não vos chamo mais de servos, mas de amigos, porque o servo não sabe o que o seu dono, né? O que o seu senhor quer, os segredos do seu senhor. Se você é servo, você é empregado.
E nós sabemos que o empregado jamais vai saber dos segredos do seu patrão, do seu Senhor, mas o amigo íntimo, sim. Então Jesus, ele nos ama tanto, ele amava tanto aqueles discípulos, que ele separou 12, depois de muito orar, separou 12, e aqueles 12 se tornaram não somente servos, mas amigos íntimos de Jesus. Jesus contava parábolas ao povo para que eles entendessem melhor aquilo que ele queria falar, a mensagem que ele queria transmitir. Mas aos apóstolos não. Ele não falava com parábolas. Ele falava diretamente, ele contava os segredos, os mistérios de Deus para os apóstolos. E eu digo algo para você nesse momento. Jesus não te chamou para ser somente servo. Ele chamou para você ser amigo dele. Ele te chamou para você ter intimidade com ele. Ele te chamou para que ele pudesse revelar os seus segredos a você, que ele pudesse revelar os seus segredos a mim. Jesus, ele tem o maior prazer de te chamar de amigo. A palavra do Senhor diz que Abraão foi chamado amigo de Deus. Não é qualquer pessoa que Deus chama de amigo, não. Mas o desejo dele é que todos nós fôssemos seus amigos íntimos. Nós só podemos chamar de amigos aqueles que nós temos intimidade, aqueles que têm acesso à nossa casa a hora que eles querem, aqueles que conhecem as nossas intimidades, os nossos segredos. Aquele que você senta no ônibus do teu lado quando você vai trabalhar, você não pode chamar de amigo. Aquela pessoa que trabalha o dia inteiro com você na tua empresa, você não pode chamar de amigo, mas somente aquele que você confia. E é nesse momento que eu te convido para orar. Vamos orar junto comigo. Vamos pedir, para que Deus, ele venha colocar esse desejo no meu coração, no teu coração, de nos tornarmos amigos de Deus, para que a gente possa saber os segredos que o Pai tem para revelar a cada um de nós. Amém? Feche os teus olhos e vamos orar. Santo Deus, maravilhoso Pai, nesse momento eu quero te dar graças por essa palavra. Jesus amado, tu és maravilhoso. Quando tu olhaste para aqueles discípulos, para aqueles seguidores, escolheste 12. Depois da orientação do teu Pai, tu escolheste 12 para ser os amigos mais íntimos, os companheiros de toda hora. Pai, em nome de Jesus, eu clamo a ti por essa pessoa que ora comigo, por esse homem, essa mulher que estão orando junto comigo. Que o Senhor gere no coração deles vontade, Senhor, desejo de serem íntimos do Senhor. Porque é essa a tua vontade, de nós sermos íntimos do Senhor e não somente servos. Revela a cada um de nós os teus segredos, Pai, os teus mistérios. E assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o seu like, deixa o seu joinha, para que o YouTube entenda que você gostou, que esse conteúdo é interessante para você. E no nome de Jesus, compartilhe também, para que outras pessoas sejam abençoadas por essa palavra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.